Bem, boa tarde. A gente está aqui para falar com o doutor Matheus Oliveira, exatamente sobre a vida de advogado, né? Que ele leva, que é uma vida que não é fácil, né, gente? Então, tá aí, nosso povo da Web TV veio até aqui, exatamente para saber como é a vida de um bom profissional, que a gente só ouve elogios sobre o doutor Matheus Oliveira. Doutor Matheus, boa tarde. Boa tarde, Beto. Um prazer estar aqui falando com você. Todos que estão nos vendo, nos assistindo. E acho que vai ser uma conversa muito boa. Obrigado pelos elogios. Nem sou merecedor de tanto, mas a gente vai aos pouquinhos conquistando os espaços e fazendo a diferença. Bom, né? O que é bom e o que faz bem. Doutor, eu gostaria de saber qual a sua área de atuação. Beto, eu atuo muito na área dos direitos humanos. Minha área de pesquisa é direito constitucional, nas cortes superiores, tribunais de justiça, Supremo Tribunal Federal, mas os temas de direitos humanos em geral a gente tem atuado. Dessas áreas, qual é a área mais leve e qual é a mais que lhe apurreia sempre? Assim, vai dar afinidade de cada um. Existe pessoas e gostam das áreas com mais emoção, digamos assim. Então, criminal, enfim, as pessoas entram para fazer o curso de direito muito movido a esse sentimento, mas eu também procuro áreas mais tranquilas, apesar de atuar um pouco dos direitos humanos e preenche praticamente tudo, mas a gente consegue lidar com áreas principalmente das deficiências, por exemplo. Então, nós conseguimos ajudar uma parcela da população muito carente e vulnerável. A tendência no nosso país é ter muito mais gente, né? Porque eu acho que eles abrem mão no sentido, não tem um controle de natalidade pela questão religiosa, né? E eu acho que às vezes deveria ter exatamente para evitar tanto sofrimento humano. Qual foi delas que o doutor pegou e que ficou impressionado? Beto, veja, de certo modo, ter mais gente não necessariamente é ruim. Ter mais gente, mais pessoas movimentam a economia, mais pessoas vão acessar o mercado de trabalho, mais pessoas vão consumir. Então, eu acho que um planejamento público de qualidade teria como atender bem e com dignidade a todos. Agora, de fato, um planejamento, eu acho que dá para a gente pensar, o problema do Brasil, em geral, é a desigualdade social. Então, com mais pessoas ou menos, eu acho, e a desigualdade é um arralo que a gente precisa superar, né? Uns tendo muito poucos e outros poucos tendo muito. É verdade, não é fácil. Doutor, sobre essa questão de muita gente necessitada, o doutor tem assim um plano para jogar lá no Congresso, para falar com alguém superior no sentido de humanidade? A gente tem ações concretas, da pandemia para cá, eu acho que o flagelo social, né, a vulnerabilidade está evidente, não só, por exemplo, o aumento muito grande das doenças psicológicas, né, por conta da pandemia, do fique em casa, e também as condições econômicas e refletiram naturalmente esse processo de saúde coletivo que a gente viveu. Então, existem medidas no Congresso, mas a gente precisa de políticas muito fortes do governo federal, por exemplo, de transferência de renda, de auxílios, e essa população, população das pessoas com deficiência, da qual eu sou inserido, precisam de um tecido social muito bem construído para poder conseguir sobreviver e continuar em nosso país. Eu fiquei curioso agora que eu tive há pouco tempo em São Paulo e tem lugares lá que a gente não passa mais, no pleno centro, né? E corta o coração da gente ver como aquelas pessoas chegaram àquilo ali, ao caos humano, e parece que tem saída.
O doutor chegou a ver isso, chegou a saber disso? O doutor tem alguma opinião sobre? São Paulo, assim, é muito evidente, né? O maior centro econômico do Brasil e uma metrópole a maior da América do Sul. E a população de rua, né, em situação de rua, ela fica muito clara ali nas regiões do centro, da Praça da Sé. Realmente é muito difícil. E a gente precisa de uma política pública, Beto, de maneira continuada. Infelizmente, às vezes, encontra até uma medida bem feita e começa a dar certo, mas as gestões são trocadas a cada 2, 4 anos e os gestores, às vezes, não continuam a política. Então, eu acho que falta um olhar contínuo para essa parcela da população. Né, doutor? E continuar esse trabalho. Porque é devagarzinho, aos poucos, para a gente mudar essa realidade. Entre uma questão maior, tem leis muito civilizadas em nosso país. O doutor não acha que deveria educar mais a população do que jogar as leis civilizadas dentro do país e, de repente, as pessoas até ignorarem, né? Entre elas, a questão de não dirigir com o celular, a questão de não beber no trânsito e outras parecidas. O que é que o doutor fala sobre isso? Sim, eu costumo, assim, isso é uma opinião pessoal, dizer que a legislação não muda as pessoas, né? A legislação ela é feita em um tempo histórico, em um determinado período, espaço, e a partir disso a gente se molda a ela ou a gente é cobrado, né, se não cumprir a essa responsabilidade. Mas o papel educacional, que a gente costuma conceituar pelo nome de cidadania, né, e é você parar na faixa para uma pessoa atravessar, elas gentilezas do dia a dia, né, constrói um mundo melhor. Então, isso só a educação vai poder realizar. Não adianta a legislação. Até porque a legislação, se a gente precisar dela, em algum momento a gente já falhou antes. Né? Se a gente precisa de uma multa para não jogar o lixo na rua, é porque a gente já falhou antes. Né? Porque o ideal era não ter que multar ninguém, se todo mundo tivesse essa consciência. Então, esses aspectos da cidadania precisam ser incentivados nas escolas, nas famílias, no ambiente de trabalho também, porque é uma área complementar, mas que permeia todos os estágios da nossa vida. Como coletivo, temos vizinhos, temos parceiros, temos, né, horários de diversas maneiras, então é importante manter essa civilidade. Uma pergunta que eu gostaria de aproveitar e fazer ao doutor é a seguinte: a educação no nosso país é cara, principalmente dentro da educação, livros, né, romances e ao cinema. O doutor não acha que essas diversões dentro da educação e a própria educação escolar não deveria ser bem mais em conta? Acho, Beto. Acho que o ambiente que se busca educacional é um ambiente ainda muito privilegiado no Brasil. Privilegiado porque também esse ambiente propicia um acesso ao conhecimento, a melhores oportunidades de trabalho, né, de status social. Então, ainda são para poucas pessoas. De outro lado, quanto mais essa dificuldade se coloca, mais a estratificação social, menos pessoas da base, né, do povo, vai chegando a esse topo da pirâmide, né, de dar certo, de conseguir terminar seus estudos e ter um bom posto de trabalho através da educação. Então, a popularização do ensino é algo que precisa ser incentivado, porque é uma transformação social, assim como o esporte, assim como diversas áreas, né, a música, por exemplo. Então, a gente tem que o tempo todo defender essa bandeira para histórias de sucesso e de vencer, através da educação aconteça. Com certeza. Então, dei uma olhadinha assim rapidinha naquele card, né?
que a Raquel, essa grande figura, Raquel, um abração para tu. Deus te ilumine. Agora vem a tosse. Minha gente, desculpa, eu estou com uma gripe alérgica que está me incomodando e muito, mais que jeito, né? Eu gostaria de saber do doutor o seguinte, hoje eu terminar de mandar um abraço para a Raquel, mandar um abraço para todo mundo que está nos prestigiando, né? Que finalmente trabalhar com o público não é fácil, mas a gente vai fundo e chega lá, né? Chega no ponto culminante da história. Doutor, eu estava vendo no card o currículo. Como foi que o doutor chegou a tanto currículo? Que até um exemplo para as pessoas que pretendem advogar, bons advogados, ou até advogado que pretenda se tornar bom, né? Eu fiquei curioso e fiquei assim, orgulhoso de saber, principalmente quando vi, eu sou bonfinense, né? Que eu não sabia, pensei que era metropolitano. Então, como foi que o doutor galgou tanto crescimento dentro da advocacia? Beto, eu sou bonfinense, né? Um beijo especial para Raquel também, uma querida. Até estou aqui muito em virtude do MTE, né? Desde semana do ordenador pedagógico. Eu, assim, sempre acreditei, sempre gostei muito de estudar, Beto. E isso facilitou, né, bastante esse processo. Como eu sou pessoa com deficiência, desde que nasci, então sempre estudei escolas que a gente chama normais, comuns, sala de aula regulares. Minha família, minha mãe, Mabel, sempre incentivou continuar acreditando. E a partir disso, sabe aquela coisa que você vai vencendo uma etapa de cada vez? Então isso vai dando confiança da gente ir para o próximo. E foi muito natural. Eu terminei a escola, depois fiz o vestibular para ser para direito, fiz direito. Quando terminei direito, deu certo, então vamos tentar o próximo passo. Fiz o mestrado, quando terminei, já ingressei no doutorado, então a gente vai se apaixonando pelas adversidades, pelos desafios, né? E isso foi trazendo essa busca, esse entusiasmo da minha parte, de continuar tentando vencer e provar para mim mesmo, para o meu entorno, e é possível, apesar de toda a dificuldade, de toda a limitação, né, você conseguir ser um profissional bem-sucedido e competente, responsável, como qualquer outra pessoa, com deficiência ou não. Tocou o barco para frente com coragem e esqueceu tudo. Isso, né? Sem olhar para trás. Doutor, muito obrigado. Gostaria de ficar mais tempo, mas infelizmente o tempo está curto. E essa entrevista da Miss, que foi 18 minutos. Então eu gostaria de encerrar que o doutor deixasse um recado para todas as pessoas que estão nos ouvindo, para aquelas que vão nos prestigiar depois, que eu tenho certeza que isso vai acontecer. Esqueci. Doutor, posso voltar? Eu faço assim. Pronto. Então a gente vai ter que encerrar, porque eu já deixei 18 minutos na questão da Miss, e a gente alongando a conversa vai se tornar muito expansiva, mas eu gostaria de me despedir, doutor, prometendo voltar mais vezes, com mais novidades, e que o doutor deixasse um recado para todo o pessoal que está nos assistindo nesse momento. Obrigado, Beto. Queria agradecer sua disponibilidade, né? Foi um prazer enorme conversar contigo, todo mundo que está nos acompanhando. Dizer é possível, continue acreditando, e o amanhã é melhor do que hoje, né? E aos poucos a gente vai fazendo a diferença no entorno, na nossa sociedade. E ontem comigo é um prazer, e a gente vai se encontrando nos espaços da vida pela frente. Muito obrigado, tanto a sua avó como o meu tio, que fez todo o contato, como a Mabel, a sua mãe, que foi uma pessoa linda. Aliás, E ao doutor por esse carinho imenso, que eu gostei mais ainda de ter conhecido pessoalmente. Um abraço e até o próximo encontro. Tá bom, Felipe?